Bom dia, meus amados. Mais um dia na graça de Deus. E vou direto ao assunto, que eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus para os meus amados. E vou aqui, nós vamos ler o livro de Mateus, vamos ler a parábola das 10 virgens. Eu vou ser rápida, porque eu vou ter que ler a parábola, o capítulo todo. Amém? Então está aqui. Então o reino dos céus está semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte também? Ide antes ao que vende e compre. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Então, isso aqui é a parábola das 10 virgens. Aonde elas estão esperando, isso é uma parábola aonde Jesus está explicando para o povo e os seus discípulos que nós não sabemos o dia e nem a hora da volta do Filho de Deus, que é Jesus, que há de voltar para buscar a tua igreja. No último vídeo eu falei sobre isso, né? De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então aqui ele conta uma parábola de 10 virgens, 5 prudentes e 5 tolas. As prudentes levaram azeite, as suas candeias com azeite, e levaram reserva. As tolas levaram só aquela candeia que estava com o azeite aceso, não levaram reserva. Aí o noivo chega e elas vão comprar. Enquanto elas vão comprar, o noivo chega, porque elas não sabiam a hora que ele ia vir. Sabia que ele ia chegar, mas não sabia a hora. O noivo demorou a chegar, as lâmpadas delas se apagaram, as outras tinham reserva. Colocou azeite nas suas candeias e o noivo chegou. Enquanto elas foram comprar, o noivo chegou. Então essa parábola significa que nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Sabemos que ele vai voltar para buscar o teu povo, que é a igreja. Mas não sabemos a hora que ele vai voltar. O que acontece? Eu tenho que continuar vigiando. A lâmpada acesa hoje é a minha fé em Cristo Jesus. Eu não preciso, às vezes, as pessoas que não têm entendimento, lê a Bíblia, mas não tem aquele entendimento, porque o entendimento é só você pedir a Deus que ele te dá. Lê e acredita que nós precisamos de uma vela acesa quando a gente for orar ou falar com o Espírito Santo. A gente não precisa de acender vela, porque o Espírito Santo ele é a própria luz. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz. Então, significa que elas estavam ali porque elas estavam com as lâmpadas acesas para iluminar elas. Porque na época não tinha energia. Hoje nós temos energia, né? Apaga e acendo. O que acontece? Então, eu não vou esperar meu noivo no escuro. Eu vou acender a luz, né? Mas elas não tinham essa energia, estavam com as candeias acesas e deixaram, umas levaram reserva e outras não. Na minha época de infância, nós usava querosene. Se o querosene acabar,
a gente ficava no escuro. Então, porque eles tinham que ter sempre 1 litro de querosene ali, para que se a lamparina apagar, a gente tinha querosene de reserva. Então, o que quer dizer a palavra de Deus é falando sobre o mundo espiritual, não tem diferença do mundo carnal. Hoje, a minha lâmpada é a minha fé. Eu conheci a palavra de Deus, eu estou esperando a volta de Jesus, eu estou esperando ele voltar para mim ir com a igreja. Se eu morrer hoje, não deixa de ser um arrebatamento, eu vou morrer, mas eu vou morrer para ressuscitar no último dia para a vida eterna. Porque aquele que crê em Deus, mesmo morto ainda viverá. Então, quem morre em Cristo não morre, adormece. Por isso, Jesus, quando ele estava na cruz, ele não morreu, ele entregou o seu espírito, porque o salário do pecado é a morte. E o pecado não tinha domínio sobre Jesus, porque ele não tinha pecado. Assim como a morte não tem domínio sobre a minha vida e sobre a vida daquele que anda em Cristo Jesus. Não estou dizendo que eu já estou salva, porque lá em Filipenses Paulo diz: estou caminhando para o alvo e o meu alvo é alcançar a minha salvação. Enquanto eu estiver com o pé sobre essa terra, eu estou apta a errar. Mas, como eu já disse uma vez e volto a dizer, existe uma grande diferença entre eu sou pecadora e eu estou no pecado. Eu sou pecadora, mas eu não vivo no pecado. O que quer dizer viver no pecado? É você ser uma pecadora, estar fazendo uma coisa errada e você continua naquela prática errada. Vou dar um exemplo, só um exemplo. Vou falar da mulher, vou falar de mim. Eu sou casada e eu tenho um amante. Eu sou casada e tenho outro homem. Eu estou cometendo um adultério. Se eu sou casada, eu tenho meu marido, por que eu vou ter outro homem? E eu sei que eu sou casada, eu sei que eu tenho meu marido e eu continuo com outro homem. Isso é viver no pecado. A pessoa, além dela ser pecadora, ela ainda vive no pecado, mesmo sabendo que está errada. E isso não está longe de pessoas que estão na igreja, de pessoas que estão no altar. Isso não está longe, não. Eu estou falando mais pessoas que têm entendimento, porque tem pessoas por aí que eu até oro muito por eles, né? Até mesmo, né, dentro da minha família, eu vou dizer assim, porque quando eu falo, eu escuto, eu não posso falar da vida dos outros, eu tenho que falar da minha, que às vezes está no pecado, mas ele não tem, essa pessoa não tem entendimento da consequência que esse erro vai causar a ele. Porque Deus perdoa todo tipo de pecado, mas ele não tira a consequência dos nossos erros. Eu vou dar um exemplo aqui. Lá no livro de Joel, eu achei aqui, é um livro muito bom de ler. A Bíblia toda é boa, né, para ler, mas eu tirei Joel, porque aqui eu achei muitas coisas que fala sobre a terra, fala sobre a cidade de Israel, né? Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? Então, aqui está dizendo assim, o dia do Senhor está próximo. Aqui no capítulo 2 está assim, tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Então, eu creio que o dia do Senhor está muito próximo. E a palavra de Deus é clara que nós temos que pregar a palavra de Deus. Sabe qual é o meu sonho? É juntar, ontem eu contei, deu 58 pessoas, fora as crianças de 6 anos abaixo da minha família.
Você imagina se eu conseguisse reunir 58 pessoas da minha família para mim estar pregando a palavra para eles, falando da salvação para eles? Sábado eu estive na casa de uma irmã, fui lá levar a palavra para ela, mas não é fácil, não é fácil falar de Deus, não é fácil. Se eu tivesse ido lá para fazer fofoca, para falar de outras coisas, não tinha problema. Mas como eu fui lá para falar de Deus, tive uma dificuldade tremenda. Consegui, mas não foi aquele do jeito que eu queria. Então nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus e quero dizer, Deus criou a terra para ser sua esposa. Deus chamava, ainda é, a mulher. Ele vê a terra, o significado da terra significa mulher. A igreja também é uma mulher. E Deus criou a terra para ser a sua esposa. Mas o povo se rebeliou, indo atrás de outros deuses, deixando o nosso Criador e indo atrás de outros deuses. Então, o que acontece? Deus, então, ele se dignou, se entristeceu com a terra, mas ele não virou as costas para ninguém. Tudo está no controle dele, é as pessoas que não querem saber. E ele ainda, se você arrepender de todo o coração do seu pecado, do seu ato, você se arrepender de todo o coração e voltar para ele, ele está de braços abertos te esperando. Então aqui no livro de Joel, se você quiser ler, fala muito sobre isso. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque o poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande, muito terrível, e quem poderá suportar o dia do Senhor? E aqui também está escrito, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei vós ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Então aqui, se você se arrepender de todo o seu coração, ele está pronto para nos perdoar. Aqui em Joel 28 está assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então aqui é muito lindo, sabe? Está também lá em Atos 2:77 fala a mesma coisa. Então lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio e os vasos dos lagares transbordando, porque a sua malícia é grande. Então aqui está dizendo que a terra está cheia de malícia. A terra está simplesmente apodrecida. A terra não é mais a esposa do nosso Deus Todo-Poderoso, mas ele separou um povo que ele chama de igreja para te adorar em espírito e em verdade. E esse povo é a noiva de Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus é o corpo da igreja. Jesus é o corpo da igreja. Eu sou membra. Então todo aquele que está ligado a uma igreja está ligado no corpo de Cristo. Porque ele vai vir buscar a sua igreja. E eu oro a Deus para que a minha família, ou todos os dias eu estou aqui orando para que a minha família venha fazer parte desse corpo de Cristo. Para que a minha família venha ser ligado ao corpo de Cristo. A terra foi atrás de outros deuses, adorando outros deuses, sendo devotos de outros deuses, deuses esses que nem nunca existiu. Enquanto quem morreu por nós foi Jesus. Quem derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário foi Jesus. Ele entregou por amor de mim, por amor de nós, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, quero deixar para vocês essa palavra. Volte para Deus, entregue a sua vida totalmente nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nós aprendemos lá no passado, tudo é mentira, tudo é falsidade.
Nós não temos que curvar diante de homem nenhum para contar os nossos pecados, porque pecador também ele é. Nós não temos que curvar, que nos joelhar diante de homem nenhum para ficar ali contando os nossos pecados. Eu lembro disso como se fosse hoje. Mas chegou um dia que eu nem conhecia a palavra de Deus. Eu falei, basta, eu não vou mais fazer isso. Eu não achava isso digno. Eu não concordava com essa situação. Eu ainda era adolescente. Eu parei. Sabendo eu que aos 25 anos eu ia conhecer a palavra de Deus. E hoje, com 54 anos, eu estou aqui firme na promessa que eu faço parte de um novo povo, do povo que irá reinar com Jesus, esse povo que irá subir com a igreja. Agradeço muitíssimo a tia da Ana Luísa, que me mostrou e que me levou e aí eu gostei e estou aqui até hoje. Então é assim, a palavra de Deus é assim. Você aceita, você conhece, você aceita, você pega gosto e você não aparta. Porque diz assim, aquele que deixa essa vida maravilhosa de Deus e volta ao passado é igualzinho um cachorro que voltou ao vômito. É muito triste, é muito triste. Que a graça e que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo possa encontrar você e a sua casa. Leia o livro de Joel, ele é muito bom, ele é difícil de entender, mas como eu já disse para você, ele fala sobre Israel, né, que é a cidade santa, e fala muito sobre o povo lá ter rejeitado o Filho de Deus, né? E fala muito também sobre a idolatria, né? Sobre o povo ter ido atrás de outros deuses, adorando outros deuses e deixando o verdadeiro marido que é Jesus. Então nós não podemos adorar outros deuses, não tem outro nome sobre a face da terra, no céu, abaixo, que nós podemos adorar a não ser Deus. Não temos que ser devoto de outro nome nenhum, nem adorar, nem amar, nem nos curvar, porque quem morreu por nós foi Jesus. Quem ouve as nossas orações e leva até Deus com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo de Deus. Eu posso ser intercessora, interceder por você, eu viva, mas eu morta, eu não posso fazer nada. Nada. E você morto também não tem nada que eu possa fazer, a não ser você vivo. Mais uma vez, vai lá e lê a parábola do rico e Lázaro, que está em Lucas 16, 19. Que a graça de Deus possa encontrar você nessa manhã. Se 3, 4, 5 ouvir, ver o meu vídeo, e o Espírito Santo fazer ele entender que quem convence é o Espírito Santo, já é maravilhoso. Uma alma que eu consiga salvar, que eu consiga ajudar, isso já é muito bom para mim e para essa pessoa. Que a graça de Deus te encontre, em nome de Jesus.